Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! E aí, companheiro, tudo bem? Hoje nós estamos chegando ao fim de mais um módulo do nosso curso de língua portuguesa. Você se lembra do que nós vimos nas nossas duas últimas aulas? Na primeira delas, o Lucas, o personagem que eu estou representando, teve uma reunião com o Sr. Lima, dono do Hotel Verdemar. Naquela reunião, a gente ficou sabendo que o Sr. Lima queria melhorar a qualidade do seu hotel e que o Lucas seria o responsável por essa melhora. Lembra? O Sr. Lima falava em situações ideais. Aí na aula seguinte a gente viu que as coisas não eram tão simples quanto imaginadas pelo dono do hotel. Os funcionários se reuniram num salão do hotel e discutiram os principais problemas que comprometem o seu trabalho. Bem, e agora? De um lado nós vimos o dono do hotel fazendo suas reivindicações, buscando um ideal. Do outro, nós vimos os funcionários expondo seus problemas, mostrando a realidade. Como coordenar esses dois lados, o ideal e o real? Exatamente este é o tema da nossa aula de hoje. Mas este já é um assunto para o nosso amigo Machado. Eu pensei e cheguei à conclusão mais óbvia que eu poderia chegar. Quando a gente tem duas partes envolvidas com o mesmo problema, a melhor coisa a ser feita para resolver esse impasse é colocar as duas partes frente a frente. Nem sempre isso é possível. Por isso mesmo, ninguém acreditou muito quando o Lucas falou que o seu Lima aceitou participar da reunião com os funcionários. Mas o fato é que a reunião foi marcada e no dia e na hora combinados, lá estava o seu Lima, atento a tudo e a todos. Olha, seu Lima, eu tenho para mim, no meu modo de pensar, que as pessoas precisam ver a diferença entre o hotel e a casa delas. Só falta elas quererem que a gente adivinhe o pensamento delas. Bom, dona... Joana. Dona Joana, é isso, dona Joana. A nossa empresa atende uma clientela muito específica, né, que precisa de uma certa flexibilidade. A maior parte vem aqui não para negócios, mas para férias, e então é nosso dever oferecer o melhor repouso e a melhor alimentação. Deve ser por isso que eles pedem para servir de madrugada, depois que já encerrou o restaurante. Depois que Joana falou, Lucas tomou a palavra e apresentou o Manuel, que começou a falar sobre os problemas de relacionamento entre funcionários. Pelas palavras de Manuel, seu Lima ficou sabendo como era difícil para o pessoal organizar-se para o cumprimento de uma tarefa extraordinária. Como, por exemplo, receber os convidados para uma convenção. Neste momento, seu Lima também tomou conhecimento de pequenos grandes problemas, de cuja existência ele nem ao menos suspeitava. Seu Lima fez algumas observações sobre o que Manuel acabara de lhe dizer, mas o melhor da reunião ainda estava por vir. Era a hora em que Lucas falaria sobre as relações entre patrão e empregado. A sala silenciou-se quase que por completo. Bem, pois é, seu Lima. Os problemas que eu vou dizer começam a ter solução a partir de agora. O primeiro passo para melhorar nossa relação foi dado quando o senhor comparece à nossa reunião, ouve nossas vozes, aprende nossos nomes e nos olha de frente. Bem, aqui, seu Lima, a gente andou discutindo e quem sabe a opinião dos seus funcionários possam ajudar o senhor a melhor administrar o seu hotel. Uma vez, seu Lima, o senhor me disse que o Verdemar era a sua vida. Hoje eu digo que ele também faz parte da nossa. Bem, aqui, seu Lima, o senhor tem gente que está começando em hotelaria, mas sempre pessoas que estão pensando em crescer aqui dentro. Bom, o senhor pode imaginar quanto essas pessoas gostariam de obter reconhecimento pelo seu trabalho? Eu acho que eu posso imaginar, sim, Lucas. E acho que qualquer coisa que eu faça a partir de agora tem de passar por dois pontos importantes: o treinamento e a valorização dos funcionários. O treinamento, eu acho que para um trabalho de equipe, não só melhora a qualidade de serviço, como também pode unir mais as pessoas.
Quanto à valorização dos funcionários, acreditem, já está em nossos planos. Em breve eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Eu queria falar um negócio. Fala aí, Cirilo. É que se o patrão quer gente qualificada, podia organizar um lugar de treinamento aqui no hotel mesmo, para a gente se aperfeiçoar e concluir os estudos. Olha, é incrível, minha gente, mas vocês vão acreditar na coincidência. É exatamente essa medida que eu tinha para anunciar para vocês. Nós vamos implantar aqui em breve um posto de treinamento. E eu espero que vocês todos, mas olha, todos mesmo, hein, se dediquem e se interessem. Pois é, Machado. Eu nunca poderia imaginar que essa história ia ter esse desfecho. Nem eu. Ah, mas antes de falar no desfecho, eu queria falar de uma outra coisa pra vocês. Vocês repararam que essa história, apesar de estar falando da mesma coisa o tempo todo, teve 3 momentos diferentes? 3? Primeiro naquela reunião com o Lucas e com o seu Lima, a gente viu a situação ideal, que era a situação imaginada pelo seu Lima para o Hotel Verde Mar. E depois? Depois nós tivemos a reunião dos funcionários, lembra? Diferente do idealismo sonhado pelo seu Lima, eles procuraram debater a realidade do hotel. E a situação 3? Aí nós chegamos ao diálogo. Foi o momento de colocar cara a cara o ideal do patrão com a realidade dos funcionários. Que cá entre nós, também é uma situação ideal, que está um pouco longe do que acontece entre patrões e funcionários. Sim, eu concordo com você que é uma situação ideal, mas nada impede, como a gente já viu, que ela se torne uma situação real. E acontecendo isso? Acontecendo isso, a chance de se chegar a decisões importantes no interesse de todos os envolvidos fica bem próximo da realidade. Bom, que no caso dessa história aí caminha para isso, para um acordo entre patrão e funcionários. Exatamente, mas o que mais me chamou a atenção nessa história toda foi uma coisa que eu acho muito importante. Que coisa? Que entre o ideal sonhado pelo patrão e a reivindicação desejada pelos funcionários está a realidade. E qual dos dois está mais perto da realidade? O ideal ou a reivindicação? Depende, viu? Cada caso é um caso, mas tem um jeito infalível para descobrir isso. Que jeito? O diálogo. O diálogo pode ser uma das melhores saídas para uma situação como essa. Uma situação que envolve interesses distintos, que no nosso caso são 2. De um lado, o interesse do dono do hotel. Do outro, o interesse dos funcionários. Quer dizer que dá para conciliar 2 interesses assim tão diferentes? É claro, porque, no fundo, interessa tanto para o seu Lima como para os funcionários que o hotel melhore sua qualidade. O proprietário vai faturar mais e os funcionários vão ter mais chances de evoluir profissionalmente e aumentar seu salário. E é o diálogo que pode conciliar isso tudo. Sem dúvida alguma. Afinal, somos seres humanos, seres que falam e que pensam. E para falar em pensar, vocês já sabem. É preciso usar a língua. E é usando a língua, pode apostar, que conseguiremos alcançar a nossa cidadania. E já que nossos amigos estavam falando em usar a língua, você reparou uma coisa? Que cada um dos personagens envolvidos nessa história tem uma linguagem própria. O empresário fala de um jeito e os funcionários de outro. Você se lembra daquela primeira reunião entre o seu Lima e o Lucas, quando o dono do hotel falava sobre o seu ideal de atendimento? Se a gente observar com atenção, vai perceber que ele usava certas expressões que tinham um caráter de imposição, de ordem, de exigência. Dá uma olhada. Nossos empregados têm de estar em perfeita harmonia. Precisa estar disposto a auxiliar. Deve reinar o espírito de equipe. Mas esta não é a única maneira de dizer isso. É possível dizer a mesma coisa de uma maneira mais branda, com palavras que não impõem diretamente. Como? Preste atenção. Nossos empregados deveriam manter um bom relacionamento. Gostaria que todos se ajudassem mutuamente. Com um bom espírito de equipe, tudo andará melhor. Sentiu a diferença? É bem possível que o seu Lima conseguisse mais colaboração e participação se ele usasse uma linguagem mais branda e menos impositiva. Você sabe a diferença entre pedir uma coisa a alguém de uma maneira brusca ou de um modo mais civilizado? Por exemplo, se alguém viesse falar com você assim: Vá limpar os corredores. Vixe, mãe, o homem tá bravo. Agora, se ele falar assim: Poderia limpar os corredores, por favor? Já tô indo. Porque pedir uma coisa assim, é claro, não tem como não fazer.
A gente já falou várias vezes sobre isso neste curso, mas este é um tema que é sempre bom relembrar, pois uma das coisas essenciais da vida é saber usar a língua de acordo com a situação. Isso pode, por exemplo, salvar alguém na hora de uma entrevista para conseguir um emprego. Não se esqueça que a língua é uma fonte de poder, um poder muito grande que todos nós temos. Mas o importante mesmo é saber usar esse poder. É assim que se constrói a cidadania.